Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um episódio do SEMcast. O SEMcast é uma obra em audiovisual, focada em saúde e bem-estar e patrocinado pelo SEM. Hoje trazemos a doutora Alessandra, cirurgiã plástica da SEM, professor Dr. Wesley da Universidade Federal do Paraná, a senhora Fernanda, publicitária, para falarmos um pouco sobre saúde e tecnologia. Indubitável a importância da tecnologia, na medicina moderna, no impacto que ela causou, e vem causando na transformação tanto de tratamento quanto em prevenção e diagnósticos de doenças, também na área de pesquisa médica, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Bom, a evolução, eu acho que a minha opinião, a partir do século XIX é que começou a ter realmente uma evolução exponencial dessa tecnologia, E mais para o final do século XX, com tomografias, ressonâncias, uns exemplos, que a gente pode citar, que a gente vê esses saltos, Inclusive, tomografia mudou-se paradigmas em diagnósticos, Mas, assim, para a Alessandra, o que você observou em melhorias de diagnósticos para a sua área? Você falou em tomografia, A gente lembra da época das fraturas de face, Então, fratura de face, a pessoa toda inchada, e você praticamente fazia o diagnóstico na mão, palpando, tentando ver o que movimentava, o que não movimentava. O raio-x era péssimo. Às vezes o raio-x vinha com o laudo de normal, a gente insistia que tinha alguma coisa, ia para a cirurgia, fotografava a fratura e levava para o radiologista. Olha, troca o laudo aí que está errado. E a tomografia hoje é um exame assim, para a gente ver o nosso raio-x, A gente até esqueceu que existe o raio-x, a gente faz tomografia para tudo. Talvez nem consiga mais dar um diagnóstico sem a tomografia. Sem a tomografia, é muito interessante isso. Esse hábito da tecnologia, Essa importância da tecnologia. E a gente vai incorporando isso de uma forma assim, que é tão natural que ela passa a fazer parte. Você esquece como é sem ela. Isso a gente está falando, por exemplo, de fraturas, Mas imagina também a presença de cânceres, Que antes você tinha que apalpar, olha, tem um negócio aqui na barriga de alguém. Faz um raio-x com um contraste aí na barriga para ver se tem alguma coisa. É a previsibilidade da cirurgia, Você pensar que hoje você com esses exames tão apurados hoje, você faz uma reconstrução, você consegue fazer todo um planejamento do que você vai encontrar, você já pensa assim, se tiver assim, eu já vou fazer assado, se você... dependendo do que você está envolvendo alguma coisa muito importante, você já se prepara para aquilo, Você não tem uma surpresa, ou diminui as surpresas, Porque não ter surpresas na medicina, sempre... eu brinco que é muito difícil, mas elas diminuíram as surpresas. E com relação a diagnósticos, por exemplo, microbiológicos, mudou muito. Antigamente você tinha que ter uma lâmina, para você dar um resultado de contagem de hemácias, Hoje, os aparelhos... Não só na microbiologia, como todas as análises clínicas hoje tiveram uma evolução muito grande. Esse tempo atrás eu estava até vendo um material, e tinha o autor estava diferenciando o que é dirigir e pilotar. E para isso ele colocou dirigir, ele colocou um Fusquinha, e pilotar, ele colocou um carro de Fórmula 1. Então, eu acho que é uma comparação bem interessante, uma analogia boa, que nós estamos falando de ressonância, e nas análises clínicas é a mesma coisa. Hoje, o hemograma é feito com 15 parâmetros, e já sai o hemograma completo, você nem precisa mais, praticamente, fazer leitura de lâminas. Na microbiologia, que é a minha área, que eu atuo dentro da universidade, hoje você tem equipamentos que faz toda a parte de coloração. Hoje a parte de identificação bacteriana hoje é feito por MALDI-TOF, que o princípio é por espectrometria de massa, é uma placa com a matriz polimérica que você esfrega, o micro-organismo ali, insere, isso é irradiado. Isso é comparado com a biblioteca em pouco tempo
já sai a identificação do micro-organismo. Então, não precisa mais você cultivar, fazer provas bioquímicas, né? Então, até mesmo a automação que a gente tinha nessa área já está ficando, de certa forma, ultrapassada na microbiologia. Então, dentro de um laboratório de microbiologia e da análises clínicas como um todo, né, a automação hoje ela é muito grande. Né? Até para hoje temos equipamentos que faz a própria semeadura, né? A parte de leitura de lâminas, a parte imunológica. Então, o avanço na parte diagnóstica é muito grande. Mas só para nossa audiência entender, e até eu mesmo, quando você colhe o exame, hoje em dia você coloca uma gota e coloca isso no aparelho e ele já dá tudo isso ou não? Exatamente. Hoje a partir do momento que você faz a coleta, né, com o anticoagulante ali, o próprio frasquinho, o equipamento já puxa, né, já faz a sucção ali de uma quantidade de material e isso já vem todo paramentado ali, já vem todo com todos os parâmetros, né, Normalmente a gente ainda faz uma leitura da lâmina bem superficial só para ver se não tem grandes diferenças. Mas normalmente os equipamentos hoje são extremamente confiáveis. Mas eu não entendi, você falou da lâmina. Você pega sei lá, um abscesso, né? Aquele líquido abscesso. Porque a gente tinha a ideia que a gente pegava o líquido abscesso, colocava na lâmina, fazia um monte de coloniazinhas, né? E aí vocês separavam as bactérias. Agora, como é que é feito? Eu não entendi. Hoje, né, por exemplo, a gente consegue fazer o Mal-de-Toff esfregando... O que é Mal-de-Toff? O Mal-de-Toff, ele é um aparelho baseado em espectrometria de massa. É um espectrômetro, né? Que ele de certa forma... uma luz que essa luz gera um prisma que de acordo com... Isso mesmo, é um laser, ele irradia, né? E ele é capaz, ele faz a irradiação e ele vai te dar um espectro, como se fosse de... Tá, você ilumina a bactéria, cada uma tem uma luzinha específica. Exatamente. Ele tem um tempo que ele é captado de forma diferente e vai dando um tempo, vai dando um pico, né? E esses picos que se formam é comparado com a biblioteca e essa comparação é que vai fazer a identificação. E como é que separa uma de outra? Porque você tem lá 4 bactérias diferentes vão te dar... Não, na verdade, assim, na verdade, separa? O que é o mais comum é você pegar a amostra biológica, né? Seja sangue, seja urina. A parte de semeadura primária, que é aquela que vai crescer as colônias, essa ainda é necessária. Tá. Então, a partir do momento que cresce a colônia, eu quero identificar aquela colônia. Então, perfeito. colônia eu coloco na placa, coloco no equipamento, isso é irradiado, né? E, na verdade, esse é um equipamento que ele vai detectar normalmente proteínas de peso molecular alto. Né? Então, ele irradia, ele pega aquela proteína, quebra a proteína, fragmenta essa proteína e cada fragmentação vai dando um pico, né? E esse pico ele é comparado com a biblioteca. E a identificação se dá dessa forma. Não é mais com aquelas provas bioquímicas, né? Então é bem mais rápido. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Bom, e com relação a avanços de tratamento, né? Pergunto principalmente para a Alessandra, porque na área dela ainda é uma das áreas que são mais artesanais da medicina. A gente achava que a plástica nunca ia... Não tem muito, você pensar assim, nossa, o que a plástica ia fazer? A gente corta e costura, né? Então, o que poderia ter de avanços? Mas hoje, até o tipo de fio é interessante. Né? Porque a gente foi avançando até nos tipos de fios. A gente tem fios hoje que a gente vai fazendo a sutura, né, a costura, e ele vai se autotravando. Então, deixa uma cirurgia mais rápida. Então, isso trouxe segurança, né? Porque fala, nossa, cirurgia plástica, né? Fazer uma cirurgia muito grande, com tempo de cirúrgico muito alto, sangramento muito alto, hoje até os fios já começam a fazer. E a cirurgia plástica ela é muito manual, né? Não Sim. tem como você ter nada externo para orientar, né? Tem que ser... Não, mas no caso, por exemplo, de reconstrução de um
de uma falha óssea, né? Então, Você pode usar... exato. Então, a gente pensando na plástica inicial, a gente pensaria nisso, né? Mas ainda assim, você já começa com cirurgias robóticas hoje, né? Hoje está todo mundo muito magro, né? Então, mesmo quando você engorda e emagrece, você não tem tanta sobra de pele e às vezes tem flacidez muscular. Então, hoje a gente já começou com cirurgias robóticas, que consegue fazer correções de musculatura por furinhos pequenos. Mas na craniofacial, eu acho que foi realmente os grandes avanços, né? Vem na parte craniana, a parte craniofacial, que é uma área que ela... como ela é em conjunto com a neurocirurgia, então deu-se uma atenção maior. Por isso que houve. Exato, é claro. Eu acho que evolução, exato, né? assim, ninguém teria dado importância se não fosse a neurocirurgia. Mas justamente porque hoje, além de você evolução de materiais, né? Então imagina, se você tivesse uma perda muito grande de um pedaço do crânio, não teria muito o que fazer. Hoje você consegue materiais muito parecidos que simulam ossos. E eles vieram também para a estética, né? Por exemplo, implantes de Porex, né? Que são ou implantes de polietileno poroso, que você simulam ossos. A gente antigamente colocava implantes de silicone que davam volume, só que a gente não sabia, né? Hoje mesmo eu brinquei com uma paciente que ela utilizou um implante de silicone no rosto e ficou um afundado. Aí eu brinquei, né? Falei, eu vou invocar aquele mandamento, perdoai-me, Senhor, não sabia o que fazia. Porque, na época, era o que tinha de melhor. Hoje, a gente sabe que coisas lisas em cima de ossos se sofrem. Se você tem uma pressão em cima, vai afundar o osso. Então, daqui a pouco, esse implante vai andar e vai estar fora do lugar. Então, o desenvolvimento de implantes que simulam o osso e simulam esse comportamento do osso fazem com que o osso, inclusive, cresça. Nossa. Essa semana, lembra tem uma paciente nossa, eu chamei a paciente assim e falei o nome e pensei, será? Abre a porta devagar, né? Porque eu operei essa criança, nossa, nem vou contar a idade, com 13 para 14 anos, né? É uma história trágica. Exato. Foi um acidente muito grave, né? Com perda da família, e a criança teve que fazer uma craniotomia descompressiva, né? O que é craniotomia descompressiva? Então, o cérebro incha tanto, melhor que agora tem eu que tirar o osso da cabeça pro cérebro poder inchar. Cérebro inchar. Para não machucar o cérebro. machucar o cérebro. E ela perdeu esse osso que foi tirado. Mais de fica metade. Só meio a pele mesmo, assim? Em cima da pele. E ficou só isso, né? E aí, ela sobreviveu, né? Graças a esse tratamento, sobreviveu sem nenhuma sequela. Uma das coisas que a gente ainda não tem é próteses que crescem. Infelizmente, que acompanha o crescimento. É uma das nossas coisas atualmente a serem desenvolvidas, né? Então, quando a criança é pequena, se você coloca alguma coisa que não cresce, você tem que trocar. Trocando. E ela, a gente estava, como era 13 para 14, eu segurei um pouquinho, né? Até ela menstruar e ficar mocinha. Então, eu operei ela com 14 anos. Aí, de repente, eu olhei a idade, menina de 19 anos, eu abri a porta e falei... Quem é você, né? E ela veio para me mostrar, mais de 5 anos depois, ela já com a prótese, né? A gente colocou essa prótese quando era, há 5 anos atrás, e ela muito bem, ela falou, eu vim para saber o que eu preciso de cuidar. Eu falei, nada, né? Vida normal. Tá você hoje tem uma prótese que simula um osso tão perfeito que, assim, esquece que operou. Bom, em termos também de gestão, né? Gestão de sistemas de saúde, uma coisa que a tecnologia para a gente mudou muito foi o registro médico, né? O prontuário médico. Sim. Hoje, se a Alessandra quiser, o doente que passou 1 ano atrás, ela acessa o prontuário no celular dela. Tá? Queria perguntar para o Wesley se na faculdade, né, onde ele trabalha, também esse tipo de gerência, né? Se a tecnologia influencia muito, tanto em aulas, nos exames que são realizados, como que... Na universidade, né, a gente não participa de uma rotina de um laboratório, né? Lá a gente está mais envolvido com pesquisa, né, com a parte de educação, então não tem uma gestão como essa, né? Mas, por exemplo, para um profissional farmacêutico, né? Hoje a gente, na universidade, hoje nós tivemos agora uma reformulação curricular, né, para o curso de farmácia, no qual a gente abordou fortemente o que nós chamamos de assistência farmacêutica, que é aquela
né, o profissional estando dentro de uma farmácia, né, dando toda a assistência para um paciente com relação a todos os medicamentos que ele utiliza, né? Então, isso é gerir, digamos assim, a saúde, né? Você tem um controle do que o paciente toma, se tem alguma interferência entre um medicamento e outro, coisa que antigamente não tinha. O paciente ia no médico, no endócrino, aí ia também no cardio, e nenhum dos dois sabia o que o paciente fazia uso. Hoje em dia, eu acho que a gestão farmacêutica, né? Não sei se bem essa pergunta que você está fazendo. A pergunta é sobre a tecnologia, mas é justamente isso daí. Então, são ferramentas que hoje a farmácia tem, os laboratórios de análises clínicas têm, a indústria farmacêutica tem, né? Que são ferramentas que melhoram a gestão, melhoram a produção. Então, mas os hospitais eles mantêm o farmacêutico justamente para ver a interação de medicamentos. Eu acho que até para o paciente hoje em dia. Você pega o nome do médico, joga no Google e tem lá. Você consegue acessar. Tem site específico para isso, com o perfil do médico, onde ele atende, CRM, tudo certinho. Não precisa nem ir muito atrás. Assim, a informação tá mais fácil. Disponível, né? Mas nesse caso a informação, né, que a gente está falando é justamente da informação, no caso do remédio que se usa, ou mesmo da informação mais sigilosa do doente. Sim. Né? Mas, por exemplo, a gente nem está falando de ética, a gente vai falar ainda da ética sobre tecnologia, obviamente, mas, por exemplo, quanto que é ético, né, o doente sair de um médico e a farmácia já saber que ele tem que tomar aquele remédio. São coisas a serem pensadas. Né? Mas, em termos de pesquisa, a gente estava até falando, eu acho que para todo mundo mudou muito, né? Antigamente você ia à biblioteca para pesquisar, né? Hoje você já consegue do seu computador ter acesso a artigos que você só teria em alguns tempos depois de lançados. Né? Em minutos, né? Você consegue um artigo, né? Exatamente. A gente estava até conversando aqui, né, doutora Alessandra? Que antigamente, para fazer iniciar um projeto de pesquisa, para fazer a revisão bibliográfica, a gente tinha que ir para a biblioteca e consultar livro por livro, capítulo por capítulo. Né? E quando tinha algum artigo que interessava a pesquisa, a gente tinha que solicitar a biblioteca para pedir o que nós chamamos de comute. Isso levava um mês para chegar ou mais, né? E era caro. Hoje em dia, o acesso à informação, né, pela internet, você já paga e o artigo já fica disponível para você por alguns dólares aí, né? Então, é muito mais rápido. Né? Então, eu acho que hoje facilita muito a pesquisa, né? Inclusive... A gente está falando da organização das informações. Isso é o que mais me pegou. Assim, até esperar o artigo eu aguentava esperar. Mas escrever o trabalho inteiro. Aí você ia revisar, e você trocava uma frase, você tinha que trocar toda a ordem da referência bibliográfica. Acho que eu tirava uma frase e botava outra, assim, com a mesma referência, só para não ter que mudar tudo. Resto, né? Não, e antigamente, né, hoje a pesquisa ela é muito rápida. Né? Então, você tem que acompanhar o tempo todo. Às vezes, você propõe um pré-projeto, um projeto de pesquisa, executa esse projeto e antes que você consiga publicar, alguém já publicou na sua frente com... Não. Então, isso é muito complicado. Então, até nisso é importante. Sim, você acompanhar, verificar se alguém já está trabalhando também naquela linha. Mas isso aconteceu com a gente. A gente apresentou, né? E era na época da pandemia. Então, a apresentação era por gravação. E foi para os anais de um congresso na França e teve a apresentação. E você tem os anais do congresso. Olha, 3 meses depois, saiu uma publicação com o mesmo tema, né? Em outra revista de um outro grupo aí. Tanto é que eu, em 2012 para 2013, eu fiz meu pós-doutoramento em Amiens, na França, né? E lá eles têm, por hábito, ter uma secretária
que ela busca na internet, isso em 2012, olha, são 10 anos atrás, mas ela fazia uma busca bibliográfica de artigos que estavam relacionados com a sua pesquisa, né, e disponibilizava para o grupo de pesquisa. Olha, saiu aqui isso aqui essa semana. Então, isso é muito interessante. É uma gestão que você está perguntando, né? Porque, às vezes, você fala, poxa, já foi publicado, então eu tenho que mudar aqui, eu tenho que alterar mais ou menos o foco aqui, colocar alguns outros objetivos, né, específicos. Então, hoje, não é fácil, como a gente sempre fala, que fazer pesquisa no Brasil. Mas eu acredito que seja com as ferramentas que a gente tem, de fazer a busca bibliográfica, de organizar a nossa biblioteca, né? Através do Mendeley, do EndNote, que facilita, basta, não tem que ficar digitando, né? Referência por referência. Então, esse é um sistema de gestão que eu acho que para pesquisa, para os resultados, é muito bem-vindo, né? Eu não sei quem criou o EndNote ou o Mendeley, mas um grande abraço a ele. Ajudou muita gente. Bom, agradeço a todos pela participação e voltaremos no nosso próximo episódio, continuando essa conversa sobre tecnologia, falando sobre ética e o futuro da tecnologia. Muito obrigado a todos e o meu agradecimento à nossa audiência.